Descubra o país onde você pode adquirir uma esposa nova em uma feira. Desde os primórdios da civilização, diferentes etnias povoaram a Terra, cada uma moldando sua própria forma de viver e se relacionar com o mundo ao seu redor. Essas comunidades desenvolveram culturas ricas e tradições únicas que os definem e os diferenciam uns dos outros, criando uma tapeçaria vibrante de identidades ao redor do globo. Um exemplo fascinante desse fenômeno é o dos Romas, frequentemente referidos como ciganos. Ao longo de séculos, eles conseguiram preservar suas tradições e modos de vida distintos, mesmo enquanto se espalhavam por diferentes regiões do mundo. Originários do norte da Índia, os Romas iniciaram uma longa jornada migratória por volta do ano 420 d.C., saindo de áreas que hoje correspondem ao norte da Índia, Afeganistão e Paquistão, e se dirigindo para o oeste. Suas rotas os levaram a diversos destinos, incluindo Inglaterra, Grécia, Bulgária, Romênia e Turquia. Atualmente, a população global de Romas é estimada em cerca de 8 milhões de pessoas. Existem várias teorias sobre as razões que levaram os Romas a deixar a Índia e se deslocar para o Ocidente. Algumas sugerem que eles foram forçados a migrar como escravos por governantes do século I, enquanto outras especulam que a migração ocorreu devido à necessidade de atuar como mercenários em guerras, acabando por se estabelecer em novas terras. Uma das características notáveis dos Romas é a preservação de sua cultura e estilo de vida, não importa onde estejam. Apesar de seu amor pela dança e música, os Romas frequentemente vivem à margem das sociedades em que se encontram. Em muitos países, enfrentam desafios significativos para serem aceitos e frequentemente são objeto de discriminação e isolamento pelas comunidades locais. Esse isolamento social pode, em parte, ser atribuído ao comportamento dos próprios Romas, que frequentemente optam por se distanciar das sociedades ao seu redor. É comum que eles retirem seus filhos da escola precocemente, vivam em comunidades fechadas e prefiram casamentos dentro do próprio grupo étnico, o que reforça a separação da sociedade mais ampla. Na Bulgária, por exemplo, os Romas vivem de maneira segregada, resultando em relações tensas tanto com os búlgaros quanto entre eles mesmos. De acordo com algumas fontes, os Romas búlgaros frequentemente evitam empregos formais e ocupam terrenos baldios que adaptam para suas necessidades, transformando esses espaços em bairros exclusivos. Com o tempo, essa segregação aumenta a divisão entre eles e o restante da sociedade. A principal causa dessa distância entre búlgaros e Romas parece ser o estilo de vida dos Romas, que muitas vezes entra em desacordo com as normas sociais, gerando desconforto e tensão entre as comunidades. No passado, a população de Romas na Bulgária era mais numerosa. No entanto, com a adesão da Bulgária à União Europeia e a subsequente abertura das fronteiras, muitos Romas buscaram novas oportunidades em outros países europeus, resultando em uma redução de sua presença no país. Atualmente, os Romas búlgaros residem principalmente em áreas que se assemelham a favelas situadas em regiões rurais menos desenvolvidas das cidades. Essas comunidades são frequentemente negligenciadas pelo governo, apresentando estradas em péssimas condições, casas com pintura desgastada e áreas verdes mal cuidadas. A qualidade de vida nesses locais é significativamente inferior à de áreas urbanas típicas, onde se encontram casas mais antigas com jardins individuais e edifícios de apartamentos. Para compreender melhor a dinâmica social dos Romas na Bulgária, é relevante observar uma tradição peculiar: os mercados de noivas. Esses eventos anuais são uma característica marcante da cultura roma-búlgaro, proporcionando uma chance de mudança de vida para essas comunidades empobrecidas. Em um país onde o desemprego é alto e muitos vivem modestamente, os Romas, enfrentando condições de vida ainda mais precárias, encontraram uma maneira de melhorar suas circunstâncias através da tradicional troca de dotes. Inspirada por práticas antigas da Anatólia, onde a família do noivo costumava pagar um dote ao pai da noiva como parte do casamento, um costume frequentemente representado em filmes antigos, essa tradição evoluiu ao longo dos anos.
Embora em muitos lugares o dote em dinheiro tenha desaparecido, em países como a Turquia, a prática se modernizou. Hoje, em vez de dinheiro, a família da noiva pode solicitar presentes em ouro, como pulseiras, colares e brincos. E o noivo é frequentemente responsável por arcar com a maior parte dos custos do casamento. Na Bulgária, a prática dos mercados de noivas romas tomou uma forma mais comercializada e controversa. Em vez de uma simples tradição, essas feiras se transformaram em eventos onde as famílias retiram suas filhas da escola após o ensino fundamental e as preparam para o casamento, vendendo-as, de certa forma, em mercados ao ar livre. O governo búlgaro, infelizmente, não impõe sanções contra essa prática. Em determinadas épocas do ano, esses mercados atraem pessoas de várias regiões da Bulgária, onde meninas são entregues a estranhos em troca de dinheiro. Apesar de muitos considerarem essa prática como um costume arcaico e primitivo, ela persiste entre o clã Kalai Roma na Bulgária, sendo vista por muitos romas locais como uma parte integral de sua cultura e identidade. No dia do mercado de noivas, as casas das famílias romas vibram com uma atmosfera de animação e expectativa. As meninas se dedicam a se apresentar da forma mais elegante e atraente possível. As famílias se preparam com um ano de antecedência, investindo em roupas e sapatos caros para realçar a aparência de suas filhas. Com todos os preparativos finalizados, as jovens são levadas ao mercado. O aspecto surpreendente é que essas meninas frequentemente participam desses eventos de forma voluntária e parecem aceitá-los com satisfação. Dada a sua limitada interação com o resto da sociedade, elas podem ver esses mercados como uma oportunidade significativa para melhorar suas vidas e alcançar um novo status. No mercado de noivas, o preço de cada menina é determinado pelo pai e varia de acordo com a idade e aparência da jovem. Geralmente, uma menina de 18 anos é avaliada com um valor mais alto do que uma de 25 anos. Quando uma oferta elevada é feita por uma filha, a família sente um orgulho significativo e frequentemente se vangloria disso. Da mesma forma, se a própria pessoa se casou dessa maneira, ela se orgulha do valor que alcançou na época. Para os romas na Bulgária, ser avaliado em termos monetários é visto como um motivo de satisfação. As famílias costumam ir juntas ao mercado de noivas, geralmente aos domingos. Segundo informações, o custo para adquirir uma noiva de perfil médio varia entre 50.000 e 100.000 levas, podendo chegar até 175.000 levas em alguns casos. Dada a baixa renda comparada a outros países europeus e o valor elevado do dólar, quantias como 50.000 levas são extremamente altas na Bulgária. O conceito de dinheiro é altamente valorizado, e o valor do dote é considerado substancial. Curiosamente, características como olhos azuis, que são mais raros na Bulgária, podem aumentar ainda mais o preço. Além disso, é comum que as famílias da noiva e do noivo se encontrem pela primeira vez no mercado de noivas para evitar qualquer conhecimento prévio. Durante o período escolar, é raro que meninas romas continuem os estudos após o ensino fundamental. Desde os 14 anos, crianças romas, tanto meninos quanto meninas, são levadas a esses mercados com o propósito de se casarem, indicando uma tendência para casamentos em idades muito jovens. Como resultado, é incomum ver romas participando ativamente da vida social na Bulgária, pois o casamento de suas filhas através desses mercados é considerado uma prática mais aceitável. Vale ressaltar que esses costumes específicos dos romas na Bulgária não refletem a realidade de todas as comunidades romas ao redor do mundo. Os mercados de noivas organizados pelos romas Kalai acontecem em Stara Zagora, uma das maiores cidades da Bulgária, com uma considerável população roma. Esses eventos anuais atraem visitantes de toda a Europa para Stara Zagora, beneficiando a economia local e as partes envolvidas. Nos casamentos romas na Bulgária, existem critérios específicos que são altamente valorizados. A família da noiva procura um noivo que possua a maior riqueza possível, enquanto o noivo busca a noiva mais jovem e atraente. Assim, os casamentos são frequentemente baseados em critérios externos, como a aparência física e a riqueza,
sendo muitas vezes considerados casamentos de interesse mútuo. Apesar das diferenças entre as diversas tribos de Romas, eles possuem uma habilidade notável para formar laços e se integrar rapidamente. Após o acordo no mercado de noivas, uma celebração é organizada na casa da noiva, com a presença do noivo. Esses eventos festivos são marcados por danças e músicas, que são elementos centrais na cultura roma, permitindo que preservem suas tradições sem assimilação. Os romas valorizam o presente, dando prioridade à alegria e ao entretenimento em vez de se preocuparem excessivamente com economias ou o futuro. Em suma, eles encontram satisfação em sua própria cultura e mantêm suas tradições com um profundo senso de orgulho. Os bairros ciganos, com suas características culturais únicas, podem ser encontrados em muitas partes do mundo. Essas comunidades são um testemunho da riqueza cultural dos ciganos e de sua capacidade de preservar sua identidade ao longo do tempo, apesar das diversas influências e desafios enfrentados. Nas últimas décadas, as novas tecnologias têm desempenhado um papel crucial na formação de novos relacionamentos, o que tem reduzido a importância e a popularidade das feiras tradicionais de casamento. Atualmente, muitos membros da etnia Kalai estão encontrando seus parceiros românticos através das redes sociais. A tradição do dote continua, relevante, seja o casal tenha se conhecido na feira ou não, evidenciando que essa prática é uma constante na cultura. Após o casamento, as mulheres romas assumem tradicionalmente o papel de obedecer aos maridos e se dedicar ao cuidado do lar e da família. A estrutura familiar roma é geralmente bem definida, com papéis tradicionais que ajudam a manter a coesão e a continuidade das práticas culturais. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e comentar abaixo se você já conhecia essa tradição cigana.